Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre um conteúdo muito importante e que tem muitas aplicações aí no nosso dia a dia, como por exemplo, loterias, senhas de bancos, placas de carros e até mesmo para auxiliar a determinar os números do nosso CPF. E aí, sabem de qual conteúdo eu estou falando? Análise combinatória. E nesta aula, nós iremos estudar sobre arranjo e combinação. Vamos lá? Então, pessoal, antes de aprender o que os conceitos de arranjo e combinação dizem, nós devemos aprender a quando utilizá-los, ok? E para isso, nós precisaremos fazer duas perguntinhas bem simples, tá? A primeira pergunta é: a quantidade de elementos que eu tenho disponível é igual à quantidade de posições que eu desejo trabalhar? Se a resposta for sim, então nós estamos diante de uma permutação. Mas, se a resposta for não, nós deveremos fazer uma segunda pergunta. A ordem dos elementos importa? Se a resposta for sim, nós estaremos diante de um arranjo. Se a resposta for não, nós estaremos diante de uma combinação. Tá, pessoal? Agora venham aqui, prestem atenção nessa informação. Por que que no caso do arranjo a ordem importa e no caso da combinação a ordem não importa? Observe o seguinte. No caso do arranjo, nós estamos falando de uma ordenação em fila, ou seja, os elementos terão ordem. Se existe uma ordenação, então, se nós trocarmos a ordem de alguns elementos, nós teremos uma ordenação indistinta. Ok? Observe o seguinte, suponha que vocês estão lá na fila de um supermercado ou de uma lotérica, enfim, fará toda a diferença se você sair do final para o começo, não fará? Então, já no caso da combinação, a ordem não importa, porque nós estamos falando de conjuntos. Ou seja, não importa se eu escolher primeiro o elemento A e depois o elemento B, ou se eu escolher o elemento B primeiro e depois o elemento A. No final de tudo, eu sempre terei o mesmo conjunto, porque eu terei um conjunto com o elemento A e B. Não importou a ordem que eu escolhesse. Eu só preciso que os elementos estejam dentro desse conjunto. Certinho? Outra informação muito importante é, tanto no arranjo quanto na combinação, a quantidade de posições pode ser tanto maior quanto menor que a quantidade de elementos que nós temos. Certinho? O que vai determinar se nós iremos usar arranjo ou combinação é justamente essa questão da ordem importar ou não, tá bom? Então, agora que nós já vimos aí qual é a principal diferença entre os dois conceitos e quando utilizá-los, nós iremos aprender a calcular as possíveis combinações e arranjos que nós podemos ter com os elementos de um conjunto. Vamos lá? Então, pessoal, nós iremos começar com arranjo. No caso do arranjo, nós podemos ter dois tipos, o arranjo simples e o arranjo com repetição. No caso do arranjo simples, é quando não houver elementos repetidos, certinho? Quando não houver elementos repetidos nos arranjos que eu irei fazer, nós iremos usar esta operação aqui, tá? Nós lemos ela da seguinte forma. O arranjo de N elementos tomados P a P. N é a quantidade de elementos do conjunto e P é a quantidade de posições que eu estou trabalhando. Tá, pessoal? No caso do arranjo simples, a quantidade de posições nunca será maior que a quantidade de elementos, certinho? Porque se isso ocorrer, nós estaremos diante de uma combinação com repetição, certinho? Nós vamos falar agora dela.
Para calcular a quantidade de possíveis arranjos simples, nós utilizamos esta razão aqui. N fatorial sobre N menos P fatorial. Já no caso, pessoal, do arranjo com elementos repetidos, nós teremos a seguinte operação, tá? Esta operação aqui. Nós lemos ela da seguinte forma. O arranjo com repetição de N elementos tomados P a P. Para verificar essa quantidade de possíveis arranjos, nós fazemos esta operação aqui. N elevado a P, onde N é a quantidade de elementos e P é a quantidade de posições, tá, pessoal? Bom, agora nós iremos ver dois exemplos numéricos para deixar essa ideia aí mais clara, certinho? Primeiro exemplo. Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, cada um de uma cor? Então, observe o seguinte, ele tem 6 lápis de cores diferentes, ou seja, o conjunto dele tem 6 elementos, todos distintos. Então, nós já descartamos aí a condição, a possibilidade de haver elementos repetidos, tá? Ele tem seis elementos no seu conjunto e ele precisa usar 4 desses elementos. E aí, a depender das relações que ele estabelecer entre os estados e as cores, nós teremos aí arranjos distintos, arranjos diferentes, tá, pessoal? Observe o seguinte. Ele precisa pintar cada estado de uma cor diferente. Nós temos 4 estados, ou seja, nós precisaremos arranjar 6 elementos tomados 4 a 4, ok? Usando a operação de arranjo simples, nós teremos o seguinte, 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. De onde nós obtemos esta operação aqui, que vocês já conhecem, né? Nós simplificamos, então, 2 fatorial com 2 fatorial. Resta para a gente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que resulta num total de 360 maneiras distintas. Ou seja, ele poderá pintar esses 4 estados aí usando os seus lápis de cor, os 6 lápis de cores de 360 maneiras distintas. Lógico que sempre haverá uma mudança. Se ele pintar o estado de São Paulo, por exemplo, de azul, o estado do Rio de Janeiro de vermelho, o estado de Minas Gerais preto e o estado do Espírito Santo de branco, ele pode ir invertendo essas cores, tá, pessoal? E ele sempre terá combinações, arranjos diferentes dessas cores aí para cada um dos estados, ok? Vamos agora a um segundo exemplo numérico. Considere os dígitos 2, 3, 5, 7, 8 e 9. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com eles? Pessoal, observe o seguinte, nós queremos formar números. E observem que nós não iremos usar todos os algarismos. Nós iremos usar apenas 3 desses algarismos, ou seja, nós não usaremos permutação. E nós estamos falando de fila, lembram? Se nós estamos falando de fila, então nós estamos diante de um arranjo. Mas e aí? É um arranjo simples ou com repetição? E eu vou dar um exemplo para vocês. Ele quer saber quantos números nós podemos formar usando esses 6 algarismos. Observe o seguinte, vou escolher o número 2,
depois o número 3, e agora eu vou escrever até de outra cor, tá, pessoal? Para deixar mais claro. Com preto, o 2, vou botar aqui o 7 e o 2 novamente, porque eu posso fazer essa escolha, não é? Pessoal, se eu inverter a ordem desses dois números aqui, fará diferença? Observem o seguinte. 2, 7 e 2 novamente. E aí, fez diferença? Não. No final, nós obtemos o mesmo número. 2, 7 e 2. Se nós invertermos a ordem desses dois elementos aqui, do primeiro e do último, então nós teremos o mesmo número, ou seja, nós teremos o mesmo arranjo de números. Então, pessoal, o que é que nós podemos verificar? Vocês perceberam que eu posso repetir elementos nesses arranjos? Se eu quiser escolher formar um número apenas com os dígitos 3, 3 e 3, eu vou poder. Ok? Então, nós temos aí a repetição dos elementos. Se nós podemos repetir os elementos e nós estamos diante de um arranjo, então nós teremos um arranjo com repetição. Nós estamos arranjando 6 elementos tomados 3 a 3. Esses arranjos admitem elementos repetidos, ou seja, nós faremos uso da operação para arranjo com repetição. Ok? Arranjo com repetição, nós teremos n elevado a p. Ok? N, que é a quantidade de elementos, é 6. P, a quantidade de posições. Neste caso, nós temos 6 elevado a 3, que resulta em 216 possíveis formas de arranjar esses 6 algarismos, esses 6 dígitos, tá? Ou seja, eu poderei formar 216 números diferentes com esses 6 algarismos. E aí, pessoal? Bem interessante, não é? Viram aí como os cálculos simples, fazendo cálculos simples, observando, claro, condições aí que cada tipo de conjunto apresenta, nós podemos verificar quantas combinações, quantos arranjos, quantas ordenações nós podemos fazer com os elementos de um conjunto. Bom, agora nós iremos fazer o estudo do conceito de combinação, tá? Depois nós teremos um pequeno exercício para poder fixar essas ideias. Mas antes de estudar combinação, vocês terão uma atividade para responder, para aplicar, para aprofundar os conhecimentos que nós vimos aqui agora para arranjo. Um minutinho, podem começar. E aí, pessoal, questãozinha bem simples, não é? E que nós podemos aplicar no nosso dia a dia também. Depois eu quero que vocês façam um teste usando menos moedas aí, menos quantidade de jogadas, tá bom? Vamos fazer a resolução dessa questão? Pessoal, a questão diz o seguinte, o exercício. Diana lançou uma moeda 5 vezes ao acaso, para verificar quantas ordenações podemos obter. Ajude-a a fazer essa verificação sem precisar lançar moeda. Então, pessoal, vamos observar o seguinte.
ela está lançando uma mesma moeda. Ela está lançando essa moeda 5 vezes. As opções que nós temos para essa moeda é cara ou coroa. Ou seja, o nosso conjunto é a moeda, tá? E os elementos desse conjunto são as suas faces, cara ou coroa. Ou seja, nós temos um conjunto com 2 elementos. Observe o seguinte, eu vou lançar a moeda, ela vai lançar a moeda uma vez, aí pode cair cara. Ela vai lançar a moeda uma segunda vez, cai coroa. Se ela lançar, aliás, quando ela lançar essa moeda pela terceira vez, só terá 2 opções, ou cara ou coroa. Portanto, nós já teremos aí a repetição de um elemento. E aí ela vai ter que lançar uma quarta e uma quinta vez. Ou seja, nós teremos mais repetições desses elementos. Portanto, nós estamos diante de um arranjo com elementos repetidos. Nós estamos arranjando quantos elementos? As faces da moeda. Quantas são? 2. Nós estamos arranjando essas 2 faces em quantas posições? 5. Tá bom? Para cada lançamento que ela fizer, ela vai anotar. Caiu cara. Agora caiu coroa. Caiu cara novamente e coroa. É uma possível combinação. Ok? Então, nós estamos arranjando esses 2 elementos em 5 posições. Obviamente, terá elemento repetido. E aí, pessoal? Arranjo com repetição. Lembram como é que a gente calcula? Ó, N elevado a P. N é a quantidade de elementos e P é a quantidade de posições. E aí? 2 elevado a 5. 32, pessoal. Ou seja, Diana irá verificar 32 possíveis arranjos dessas faces da moeda. Lógico que ela vai demorar bastante, porque pode ocorrer repetição de resultados. Mas nós, utilizando matemática, fizemos isso em menos de 1 minuto. Bem simples, não tem segredo nenhum. E são conhecimentos que vocês podem aplicar aí na prática do seu dia a dia, tá, pessoal? Bom, agora nós iremos estudar o conceito de combinação. Vamos lá? Observem o seguinte. No caso da combinação, nós também podemos ter combinação simples e combinação com repetição. Tá, pessoal? No caso da combinação simples, como eu já falei, nós iremos verificar aí que não há elementos repetidos no conjunto ou na hora de fazer as combinações, na hora de montar esses conjuntos, tá, pessoal? Observem também que a quantidade de posições, ela não poderá ser maior que a quantidade de elementos, porque se isso ocorrer, nós estaremos diante de combinação com repetição, ok? Neste caso aqui de combinação simples, a quantidade de elementos é sempre maior que a quantidade de posições. E para verificar quantas combinações possíveis nós podemos ter, nós usamos esta operação aqui, tá? Nós lemos ela da seguinte forma. A combinação de n elementos tomados P a P é determinada por n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Já quando nós tivermos elementos repetidos, quando a combinação admitir a repetição de elementos, nós teremos esta operação aqui, tá? Nós lemos da seguinte forma. A combinação com repetição de n elementos tomados P a P, ok? Ela é determinada por n mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes n menos 1 fatorial. Agora nós iremos ver 2 exemplos numéricos para deixar essa ideia mais clara, tá?
Primeiro exemplo. Considere um grupo formado por 7 homens e 5 mulheres, do qual se quer extrair uma comissão constituída por 4 pessoas. Quantas são as comissões possíveis? Pessoal, observem o seguinte. Nós temos um conjunto formado por 7 homens e 5 mulheres, ou seja, no total nós temos 12 pessoas. Neste caso específico, a condição de ser homem ou mulher não irá importar, porque a questão só quer saber quantas comissões nós podemos formar. Ela não traz nenhuma condição aí. Por exemplo, são 4 pessoas na comissão, mas 2 dessas pessoas devem ser homens e as outras 2 devem ser mulheres. Não existem condições. Então, nós não levaremos em consideração o gênero da pessoa, tá? Nós levaremos em consideração apenas a quantidade de pessoas, porque representará a quantidade de elementos do conjunto, ok? Então, nós temos 12 elementos nesse conjunto, ou seja, 12 pessoas. Desses 12 elementos, nós iremos extrair 4 pessoas, ou seja, 4 elementos. Pessoal, observe o seguinte. Se eu escolher primeiro Maria e depois João, será diferente de escolher primeiro João e depois Maria? Nós teremos uma comissão diferente? E a resposta é não. Se você entrar primeiro que o seu colega na sua sala, fará diferença de ele entrar primeiro que você? Não. No final, nós teremos o mesmo conjunto de alunos, ok? Então, pessoal, observem que nós estamos falando de um conjunto, nós não precisamos de ordem, tá? E observem que neste caso, as combinações não admitem elementos repetidos, não tem como uma mesma pessoa estar na comissão ocupando 2 posições, ok? Então, nós estamos diante de uma combinação que não admite repetição. Nós estamos combinando 12 elementos tomados 4 a 4. Desse modo, nós teremos 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 12 menos 4 fatorial, que resulta nesta operação aqui, tá? De onde nós podemos simplificar 8 fatorial com 8 fatorial. Observe o seguinte, aqui nós podemos fazer esta simplificação, tá? 4 vezes 3 é 12, não é? Então, nós podemos simplificar. Observe o seguinte, 2 vezes 1 é 2. Então, nós teremos aqui, 11 vezes 9, 99 vezes 10, 990. Nós teremos 990 dividido por 2. Resultará para a gente em 495 maneiras distintas de formar essas comissões, ou seja, nós poderemos ter 495 comissões distintas. Agora observem aqui. Uma lanchonete vende pastéis apenas nos sabores carne, queijo e frango. De quantas formas distintas uma pessoa pode levar para casa 5 pastéis? E aí, pessoal? Observem que, neste caso, nós também estamos falando de conjuntos. Por quê? Nós não precisamos ordenar os pastéis, ok? Nós iremos apenas comprar esses pastéis com base no sabor que nós queremos. E observem que eu posso repetir elementos também. Posso não, neste caso eu terei que repetir, porque eu só tenho 3 tipos de sabores. E eu tenho que comprar 5 pastéis. Ou seja, a partir do 4º pastel, obrigatoriamente eu terei que repetir sabores de pastel. Tá bom? Então, neste caso, nós estamos falando de conjuntos que admitem elementos repetidos. Notem que a quantidade de posições é igual à quantidade de elementos. Então, nós temos todas as condições necessárias para trabalhar com combinação com elementos repetidos. Tá bom?
e nós estamos combinando 3 elementos tomados 5 a 5. Nós teremos, então, 3 mais 5 menos 1 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. De onde nós obtemos 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Certinho? Daí nós obtemos o seguinte, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, de onde nós simplificamos 5 fatorial com 5 fatorial. Observem que o 2 fatorial é igual a 2, ok? 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21 maneiras diferentes de comprar os meus 5 pastéis. Tá bom? Então, agora vocês têm este exemplo aqui para fazer a resolução. Com base nesses exemplos e nos conceitos que eu acabei de apresentar para vocês, vocês têm condições o suficiente de responder essa questãozinha aqui em somente 1 minuto. Podem iniciar. E aí, pessoal, questãozinha bem simples, não é? Vamos fazer sua resolução? Vamos fazer a leitura do enunciado. Questão da VUNESP, tá? Para vocês verem como é simples. Basta conhecer um pouco aí dos conceitos que nós conseguimos resolver qualquer questão de vestibular, de concurso e etc. Paulo quer comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui 3 sabores de sorvete: chocolate, morango e uva. De quantos modos diferentes ele pode fazer essa compra? E aí, pessoal, na hora de comprar essas bolas de sorvete, eu terei que ordenar? Se eu mudar a ordem de compra dessas bolas de sorvete, eu terei um conjunto diferente? Não. Tanto faz. Se eu comprar primeiro a bola de chocolate e depois a de morango, ou se eu comprar primeiro a bola de morango, depois a de chocolate. No final, eu terei a mesma combinação de sabores, ok? Então, nós já vimos que a ordem não importa. Observem também que nós temos a sorveteria apresenta somente 3 sabores de sorvete e Paulo quer comprar 4 bolas de sorvete. Ou seja, nós temos aí que quando ele for fazer essa compra dessas bolas de sorvete, obrigatoriamente, na 4ª bola de sorvete, ele terá que repetir um dos sabores. Ou seja, a quantidade de posições é diferente da quantidade de elementos. Outra informação, a ordem não importa. Se a ordem não importa, combinação. Observem que nessas combinações, nós poderemos repetir sabores. Poderemos não. Nós deveremos repetir os sabores. Portanto, nós estamos diante de uma combinação com repetição, uma combinação que admite elementos repetidos. Observem que nós estaremos combinando 3 elementos tomados 4 a 4. Obrigatoriamente terá que repetir, né, pessoal? Então, combinação com repetição é calculada da seguinte forma: N, que é 3, mais P, que é 4,
menos 1, tudo fatorial, tá? Sobre P fatorial, que é 4, vezes N menos 1, que é 3, tudo isso fatorial. 3 mais 4 menos 1 resulta em 6 fatorial. Aí nós temos aqui 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, pessoal, aqui nós teremos o seguinte, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Ó, 4 fatorial com 4 fatorial. Sobra, então, para a gente 6 vezes 5 sobre 2 fatorial é 2, não é? Então, nós teremos aí 30 sobre 2, que é igual a 15. Ou seja, Paulo poderá montar 15 diferentes combinações comprando 4 bolas de sorvete que só podem ter 3 sabores, ok? Então, pessoal, viram aí como é simples e como é prático? Nós podemos usar em muitas situações do nosso dia a dia, situações que nós convivemos ali na prática mesmo. Por exemplo, ir à sorveteria, lançar moedas, enfim, uma série de questões. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.